A gente conversa mais sobre isso agora ao vivo com o Emanuel Pessoa, jurista, advogado, colunista da Band News TV e da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Emanuel? Boa noite. Boa noite, Vitor. Tudo bom? Tudo bem. Uma movimentação grande lá em Brasília, né, Emanuel? Uma noite agitada. Como é que você analisa esse passo do ministro Dias Toffoli, segundo o comunicado do Supremo, pedindo para deixar o caso? Vitor, os americanos têm uma expressão chamada too little, too late, né? Muito pouco, muito tarde. Se você parar para pensar, eu até coloquei isso nas redes sociais hoje, é a primeira vez que a Polícia Federal faz uma manifestação para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja considerado suspeito. Isso é inédito, Vitor. Isso nunca aconteceu. E aí, aqueles senadores que estão à caça de fazer impeachment do ministro Alexandre de Moraes, talvez eles tenham que se contentar em tentar fazer o impeachment do ministro Toffoli. Vai ser tipo a sexta-feira, não é sábado, mas está bem pertinho. E agora o que acontece, Emanuel? Como é que é feita essa redistribuição? Quais são os critérios para isso? O sistema deveria ser automático, Vitor. A gente viu recentemente alguns casos do Supremo Tribunal Federal em que houve designação de relatoria pela presidência do Supremo Tribunal Federal, inclusive foi o próprio Toffoli, né, que nomeou o ministro Alexandre de Moraes em um dos casos diretamente, mas a regra é que o processo seja distribuído automaticamente por um sistema eletrônico. Então, teoricamente, o sistema eletrônico deveria redistribuir o processo para algum ministro na mesma turma em que se encontra o Toffoli. Agora, Emanuel, o que chamou muito a atenção é que parece ter havido uma defesa colegiada do próprio ministro Toffoli, né? A nota que foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal faz questão de dizer que o pedido da Polícia Federal não teria cabimento, que não haveria razões jurídicas para que Toffoli fosse declarado suspeito e que é o próprio ministro, então, quem está pedindo para deixar o caso. Como é que você interpreta isso, esse movimento de defesa, de blindagem dos colegas ao ministro Dias Toffoli, Emanuel? Existe uma meia verdade e uma meia mentira nesse comentário. Vamos pensar o seguinte: em primeiro lugar, não cabe mesmo juridicamente a Polícia Federal pedir suspeição, porque a Polícia Federal não é parte no processo. Por isso, o ineditismo da situação de um relatório da Polícia Federal que trate desse tema, porque, em tese, a polícia, por não ser parte no processo, não tem legitimidade para tratar desses pontos. Se a gente quiser aplicar o procedimento da forma mais estrita, regular, correta, reta possível. Então, é uma meia-verdade que não haveria aí um fundamento jurídico para suspeição. Na verdade, o que não há é legitimidade da parte que está arguindo a suspeição. Quanto à meia-mentira, é óbvio que existem sim motivos para suspeição, porque a justiça, Vitor, ela tem que operar num nível diferente. Não precisa ser exatamente uma prova de que há suspeição, mas a mera possibilidade de que essa suspeição exista e que haja uma probabilidade elevada é suficiente para que seja necessário a sua decretação. Porque a justiça ela vive da aparência. As pessoas se subordinam ao poder do Estado porque concordam com ele. E o mais importante desses poderes acaba sendo o poder do judiciário. Então, se as pessoas não têm o judiciário com a impressão de que ele funciona de forma ética e honesta, o judiciário perde todos os fundamentos da sua autoridade e só vai lhe sobrar a força. Perde a autoridade, sobra a força. Então, nesse caso, viajou com o advogado, um dos diretores do Banco Master. Tem a questão do resort da família, que não é da família, é dele, não é. Tá um imbróglio aí para se entender essas participações cruzadas. Aí tem a questão da maneira como foi conduzido o processo do Supremo Tribunal Federal, com determinação de acariação, subvertendo a ordem lógica do processo penal. Então, é uma série de coisas que talvez isoladamente você pudesse pensar, nossa, erro jurídico, nossa, um acaso, nossa, uma coincidência. Mas em conjunto, conta uma história muito ruim. Então, em qualquer país do mundo, em qualquer, desculpa, Vitor, eu preciso ser mais direto, em qualquer república de banana de quinta categoria da América Latina dos anos 70, já teríamos elementos suficientes para declarar a suspeição do ministro Toffoli. Então, obviamente, o Supremo, ao contar essa meia mentira, faz isso para tentar preservar a sua autoridade, porque se eles admitem que havia realmente a suspeição do Toffoli, eles abrem margem para a CPI, eles abrem margem para a investigação do Congresso, e isso reduz todo esse superpoder que o Supremo andou acumulando nos últimos anos.
E olha só, agora está confirmado, hein? Acaba de ser anunciado o nome do novo relator do caso, é o ministro André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal acaba de anunciar, informação importante para você que está aqui acompanhando a programação da Band News TV. Chega agora a confirmação de Brasília, o ministro André Mendonça, do STF, é o novo relator do caso Master. Depois do ministro Dias Toffoli ter deixado a relatoria, agora acaba de ser anunciado pelo próprio Supremo Tribunal Federal que André Mendonça é o novo relator do caso. Aliás, o ministro André Mendonça, que já é o relator de uma outra investigação muito importante que está abalando Brasília, mexendo com a Praça dos Três Poderes, que é o caso do INSS, né? Dos desvios ilegais, do roubo das aposentadorias e pensões. E agora o ministro André Mendonça vai acumular também a relatoria do caso Master. É a confirmação que chega nesse momento de Brasília. Havia essa expectativa, né? Desde o começo da noite, quando foi anunciada essa saída do ministro Dias Toffoli, nesses moldes em que a gente está comentando aqui, sem que fosse declarada a suspeição, mas com o ministro afirmando que ele tomou a iniciativa de pedir para deixar o caso. Desde então, o Supremo anunciou que ainda agora à noite seria anunciado o nome do novo relator, e é o que acaba de acontecer agora. O ministro André Mendonça é o escolhido novo relator do caso do Banco Master. Ele assume as investigações, então, deixadas pelo ministro Dias Toffoli. E aí, Emanuel Pessoa, como analisa, Emanuel, esse nome, ministro André Mendonça, o que esperar dessa nova relatoria, hein? Vitor, antes da gente falar do André Mendonça, eu queria te fazer uma provocação, uma pergunta, tá? Diga. Você acha que um funcionário público de carreira vai arriscar, no clima que existe hoje no Brasil, colocar num parecer qualquer coisa contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, se ele não tiver a certeza de que as costas dele estão politicamente garantidas? Com certeza não, ele deve estar bem municiado, né, para fazer isso. Não só municiado, porque municiado é fácil, mas no Brasil municiado não serve de nada, especialmente quando o Supremo Tribunal Federal anulou inúmeras operações policiais, Satyagraha, Greenfield, Lava Jato, por conta de firula. Aqui as costas que ele tem são costas políticas. Aí vem a pergunta, Vitor, quem tem interesse na saída do Toffoli? Pois Do é. Supremo? Seriam O os próprio presidente sucessores? da Quem República. combina? Não, o quem cobiça essa vaga, né? presidente. Não, o próprio presidente da República, Vitor. Veja só, o Toffoli tem 3 fatores que seriam excepcionais para o Lula se livrar dele, para tirá-lo do Supremo Tribunal Federal. O primeiro é que abre uma vaga para um ministro mais jovem, que passará mais tempo e que tem potencial de ser mais leal. A gente não deve se esquecer que o Toffoli saiu de menino de ouro do PT a alguém que votou contra o recurso do Lula na Lava Jato, mantendo o Lula na prisão. E naquele episódio, Vitor, gosta ou não do Lula, foi péssimo a maneira que ele decidiu quando houve o pedido da defesa do Lula para que ele fosse visitar, desculpa, para que ele fosse para o enterro, para o velório do irmão dele, do Vavá. Foi cruel, tá? Você não precisa gostar do Lula para achar que foi cruel. A decisão do Toffoli chegou muito tarde, e além de chegar tarde, a decisão, se não me engano, dizia que o Lula precisaria visitar o corpo numa base militar, alguma coisa assim. Eu não me recordo bem da adesão de cabeça, tá? Mas foi algo muito fora da realidade jurídica. O Toffoli foi criticado à esquerda e à direita na época da decisão. E, por fim, esse escândalo do Master, ele atinge várias figuras políticas da base aliada, inclusive do estado da Bahia, e a gente sabe que esse é um ano eleitoral e que vai ser uma eleição muito difícil para o Lula. Se o Toffoli continuasse na relatoria, você teria o Toffoli sangrando dia sim, na mídia. O caso Master seria aprofundado e todo mundo na campanha eleitoral lembraria que o Toffoli foi uma nomeação do Lula, era advogado do Lula, era advogado do PT, foi advogado-geral da União do Lula também. E isso seria muito explorado pelos adversários na campanha. Então, numa campanha em que vai ser muito dura entre ele e o Flávio Bolsonaro, ou entre ele e o Tarcísio, qualquer coisa desse tipo é um escorregão. Então, é óbvio que para o presidente da República seria excepcional que o Toffoli saísse do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o presidente da República, dizem vários jornalistas, já deixou vazar sua insatisfação com o Toffoli e seu descontentamento com ele. E a gente sabe que um presidente da República, quando deixa vazar, na verdade está dando recado. Então, digamos que a lealdade é uma rara moeda dos políticos, mas que quando ela falta de forma muito ostensiva, a vingança vem. Então, não me surpreenderia se um dia alguém descobrisse que, na verdade, a Polícia Federal está bancada mesmo pelo próprio presidente da República para poder soltar um relatório desse bombástico contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque funcionário de carreira, no clima institucional que tem hoje o Brasil, no qual o ministro do Supremo Tribunal Federal acaba com a vida de qualquer pessoa,
jamais iria praticar um suicídio institucional como esse se não tivesse a certeza de que está bancado por autoridades fortes. Perfeito. E você acha que tem condições políticas hoje, Emanuel, para essa saída do ministro Toffoli da corte, por tudo isso que você está falando, para que o Senado avance, por exemplo, com um pedido de impeachment? Porque até aqui são coisas diferentes, né? A suspeição, a declaração de suspeição, o afastamento do caso, para que ele deixe o Supremo Tribunal Federal, seja eventualmente empichado. Para um impeachment, e hoje, inclusive, foram reforçados os pedidos de impeachment pela oposição, novos pedidos foram apresentados. Para impeachment, haveria clima nesse momento, Emanuel? É que existe uma diferença muito grande entre o Toffoli e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é uma figura divisiva que metade do país odeia e a outra metade adora. O Toffoli não tem metade que adora, tá? Toffoli não tem torcida por ele. Nenhuma. Se o Alexandre de Moraes amanhã resolver sair por deputado em qualquer estado do Brasil, ele se elege. Se o Toffoli amanhã quiser sair vereador de uma cidade do interior de qualquer estado, ele periga ser um dos que faz menos votos. Então, é preciso entender que o clima é totalmente diferente. Por conta disso, seria muito mais fácil fazer um impeachment do Toffoli do que fazer um impeachment do Alexandre de Moraes. Se existem ou não os fundamentos, aí esse é um outro problema, Vitor, porque o impeachment é um juízo político. Crime de responsabilidade é um juízo político. Então, não é uma necessidade de se provar exatamente um crime, mas uma conduta inadequada com a magistratura suprema seria mais do que suficiente para se abrir um processo de impeachment para haver a condenação por crime de responsabilidade, que é algo muito abrangente. Então, essa condução do master, falta de explicações, a questão das sociedades, ter viajado com um advogado, um dos diretores do banco, não ter saído do processo antes, a inversão da ordem processual penal no rito que ele adotou no Supremo Tribunal Federal, tudo isso seria suficiente para um processo de impeachment. Então a gente precisa entender que ele não é popular, ele não é como Alexandre de Moraes, que é meio superstar, meio odiado. Ele é simplesmente mais um ministro do Supremo Tribunal Federal que vive, como todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção do Alexandre, que tem um pouco de popularidade, vive arrastado pela impopularidade geral do Poder Judiciário. E a gente acabou não falando do André Mendonça, Emanuel. Como é que você analisa a escolha, o perfil dele? Primeiro, eu acredito que não tenha sido escolha, acredito que tenha sido distribuição, tá? Que esse for do sistema. Se tiver havido uma escolha dos 10 para nomear o André, a gente precisa saber, porque a regra de processo civil é que a distribuição é automática, sem escolha. Porque se houver uma escolha específica, isso fere um princípio legal, denominado princípio do juiz natural, que é um juiz que é escolhido de forma aleatória para garantir a imparcialidade da justiça. Então, o André Mendonça ele tem um temperamento muito menos midiático, não pesam sobre ele escândalos, ele tem uma conduta, muitas vezes, de enfrentamento com Alexandre de Moraes, então a gente precisa entender como isso vai acontecer. No caso do Master, desculpe, perdão, enfrentamento com o Toffoli, eles já discutiram algumas vezes no plenário do Supremo. Então a gente precisa entender como é que isso vai se traduzir na condução do caso Master. Mas lembrando que o caso foi para o primeiro grau, então a relatoria no Supremo são dos eventuais recursos e de algumas partes apenas que vão tocar pessoas com foro privilegiado, enquanto que vários pedaços já foram enviados para a primeira instância. Então o André Mendonça tem um perfil mais discreto, mais técnico e menos dado a escândalos. Agora, é óbvio que, por se cuidar de um ano eleitoral, ele ter sido ministro nomeado pelo Bolsonaro, isso deve acender a esperança em muitas pessoas da direita de acharem, né, para usar o jargão popular, que o André Mendonça vai botar para quebrar e que isso teria efeitos na campanha eleitoral. Então, eu não acredito muito nisso, mas se for esse pensamento, ele povoa a mente de muitas pessoas, então hoje tem muito direitista comemorando e tem muito esquerdista chorando. E olhando para a atuação dele no caso do INSS, Emanuel, o que é que dá para dizer em relação ao ministro André Mendonça? Ele tomou até algumas decisões que foram contestadas pela cúpula da CPMI, por exemplo, barrando idas à comissão ou garantindo aos depoentes direito de permanecer em silêncio. Aparentemente ele tem um perfil aí de interpretação legal, né, de, como você disse, discrição, né, não tanto sem decisões tão histriônicas, talvez, Emanuel? Olha, Vitor, eu vou colocar uma coisa diferente, tá? As pessoas, às vezes, a gente se irrita muito, eu também, como brasileiro, me irrito muito. Quando o sujeito que a gente sabe que é culpado, o sujeito, assim, tem todas as provas, tem tudo, mas aí, por conta dessa questão de uma interpretação meio translocada da presunção de inocência, que exige condenação em bilionésima instância, veja, se o sujeito é pego armado num vídeo
dá um tiro na cabeça do outro. Você não pode, na mídia, chamar ele de assassino até que ele tenha uma sentença penal transitada em julgado, ou esse assassino ele vai entrar com ação judicial contra a emissora e ele vai ganhar dinheiro com isso. Então, a gente entende que existem esses exageros, mas tem um ponto que o Supremo está certo nas CPIs, e eu detesto como cidadão, mas eu entendo como jurista, que é o direito dos depoentes ficarem calados, porque ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. O que acontece aqui no Brasil, esse direito virou um extremo. Nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira: ou você vai ficar 100% calado, ou você é obrigado a falar. E aí você só tem essa escolha. Aqui no Brasil, o cara escolhe o que fala e o que não fala. Então eu acho só que a gente precisa mudar um pouco essa interpretação, porque ou o sujeito fica 100% calado, ou ele é obrigado a falar tudo. Tá? Então, hoje, essas decisões, como você fala, do sujeito poder chegar lá e não falar, é a proibição, é a vedação da obrigação de um réu produzir prova contra si mesmo. E até aí tudo bem, porque é um princípio básico do direito penal. A gente só precisa calibrar melhor isso. Muito bem, é isso. Vamos acompanhar, tá a informação. Ministro André Mendonça, o novo relator do caso Master. Vamos seguir de olho. Obrigado, Emanuel, pela presença aqui e boa noite para você. Bom descanso por aí. Obrigado, Vitor. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Valeu, um abraço.